Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, principalmente no momento em que muitas pessoas que a gente conhece estão ansiosas, estão querendo que chegue logo o dia 7 de setembro para a gente enxergar melhor que Brasil nós teremos a partir do dia 8 de setembro. Será que há motivos para a gente ainda ter algum tipo de preocupação? Será que existem algumas rupturas, algumas quebras institucionais que estão sendo tramadas e nós não percebemos? Ou será que as pessoas que estão acreditando nisso, no final da história, se transformarão num exército de desiludidos e de pessoas decepcionadas? Será que nós teremos de fato um novo Brasil, um Brasil econômico diferente, um Brasil político, um Brasil institucional a partir do dia 8 de setembro? Bom, nada melhor do que a gente jogar luzes sobre alguns desses episódios, algumas dessas hipóteses, para a gente poder enxergar de fato para onde nós estamos indo. Antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever, conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los se você achar bacana, a dar o seu joinha, porque isso faz a gente chegar a mais pessoas como você, a mandar os seus comentários, porque são sempre lidos, são sempre considerados, e convido você a participar do nosso chat, porque sempre antes, entre as 17 e 17h30, quando a gente entra no ar, a gente abre um chat para trocarmos algumas ideias, algumas impressões. Você aqui é muito bem-vindo. Gente, vamos ao dia de hoje. Bom, a apreensão tem sido uma tônica de todas as pessoas que estão nas redes, que estão acompanhando os acontecimentos, porque não sabemos exatamente o que está acontecendo. Mesmo as pessoas que estão indo para manifestações, elas têm um desejo oculto de uma quebra institucional. Elas não estão usando mais plaquinhas de prender ministro do STF, de AI-5, mas na origem, no sentimento originário dessas pessoas, existe uma expectativa que o presidente da República acarrete uma ruptura aqui no nosso país. E ele o tempo todo vai fazendo uma série de ameaças, uma série de bravatas. Por que eu digo bravatas? Quando a gente pega os jornais de hoje, os jornais recentes, né, os principais sites, eles vão dando repercussão às falas do Bolsonaro hoje no Nordeste. Disse o Bolsonaro, 7 de setembro será ultimato a ministros do STF, disse o Bolsonaro. Mas ele já fez vários outros ultimatos, já mandou se calar a boca, acabou, já foi para frente de batalhão. Toda hora ele está falando alguma coisa que sempre gera uma ambiguidade de interpretação. E aí cada pessoa que está nutrindo um desejo oculto fantasia. Olha, ele vai fazer isso, ele vai romper, ele vai chutar o balde, ele vai mandar o exército fechar, ele vai mandar a PM fechar, enfim. Um monte de pessoas, as pessoas ficam especulando no seu imaginário o que é que pode acontecer. Mas o presidente ele não reúne muitas credenciais, muitos predicados para fazer qualquer coisa, porque a única coisa que o presidente se especializou na sua vida, em termos de estratégia, foi a de pegar dinheiro público e converter isso em benefício pessoal. Estou falando aqui das rachadinhas que toda hora está aparecendo mais um fato novo. Isso aqui, gente, tem que virar notícia no final de semana, né? Um especial no Fantástico, coisa que os veículos de comunicação ocultaram ao longo desses anos todos. Todos eles sabem que Bolsonaro constituiu patrimônio fazendo malversação de dinheiro público, que não é possível uma pessoa vivendo honestamente com salário de parlamentar que ele tenha constituído tanto patrimônio e que os seus familiares tenham conseguido também tantos patrimônios. Aqui na matéria diz, ex-assessor de Flávio afirma que devolvia 80% do salário. Marcelo Luiz Nogueira diz a Portal que repassava valores em espécie a Ana Cristina Vale, então mulher de Bolsonaro. Gente, a situação é muito tormentosa, né, para dizer o mínimo, porque a ex-mulher de Bolsonaro, que entrou no casamento sem ter patrimônio nenhum, saiu do casamento com muitos apartamentos, sendo que 7 deles foram comprados em dinheiro vivo. Ela coordenou as finanças do Carluxo, quando Carluxo se elegeu vereador, com 17 anos, foi o mais jovem vereador eleito do Brasil, tomou posse porque no dia da posse ele já estava com 18 anos, e ficava jogando videogame dentro do gabinete, porque ele não tinha a menor noção, ganhou uma graninha ali, e o resto da grana do gabinete todo, quem coordenava era a senhora Cristina Vale. A Cristina Vale que, enfim, conseguiu amealhar muitos imóveis com dinheiro vivo. Pois bem, então, a única estratégia que a gente pode enxergar na presidência da República, na cabeça do presidente, é nessas coisas ligadas ao varejão.
E quando a gente vê que ele está usando a presidência da República apenas para fins eleitorais e para evitar que a polícia e o Ministério Público chegue até as suas portas, a gente consegue entender porque ele tem esse comportamento tão deslocado, comportamento tão enlouquecido, porque ele fica vislumbrando lá na frente que o pior pode acontecer com ele e com a sua família. Pois bem, e o presidente mandou nessa coletânea de bravatas essa aqui. Vamos ver aqui, ele usa a expressão ultimato. É o último ultimato que ele já ultimou várias últimas vezes, né? Vamos acompanhar aqui. Eu duvido que aqueles um ou dois que ousam desafiar a Constituição, desrespeitar o povo brasileiro, saberá voltar para o seu lugar. Quem dá esse ultimato não sou eu, é o povo brasileiro. Povo esse no qual, repito, nós todos políticos devemos lealdade. Então, ele fala isso, ultimato, aí as pessoas estão ali na plateia, ficam até sem entender o que é que ele está dizendo. O povo está dando ultimato, né? O que de fato pode acontecer, gente? Vamos ter muitas pessoas nas ruas e no dia seguinte, como eu disse a vocês, será a grande frustração. A economia do nosso país ela está indo de mal a pior. A gente vai vendo que os grandes bancos que emitiram nota agora, eles estão nos jornais especializados dizendo coisas como essa aqui, ó. Nível de inflação atual do Brasil é constrangedor, afirma Honorato. Honorato é o executivo principal do Bradesco, do Banco Bradesco, do Grupo Bradesco. Então, não está ninguém satisfeito com o Bolsonaro. Os grupos que estavam tolerando o Bolsonaro, porque estavam fazendo negócio, o Bolsonaro ficava fazendo a presepada dele, o Bolsonaro era considerado por muitos como uma espécie de macaco Tião. Macaco Tião foi um personagem aqui no Rio de Janeiro, zoológico, personagem não, um macaco mesmo, né? Que ficou muito notabilizado porque todas as vezes que chegavam pessoas perto das grades onde ele estava, ele atirava fezes. Ele mostrava a sua genitália de vez em quando para as pessoas que estavam ali. Enfim, virou uma figura pitoresca e na campanha eleitoral de 1988, um grupo de humoristas lançou o Macaco Tião como candidato. E ele teve terceira colocação. Mas qual é a semelhança que tem entre o Macaco Tião e o presidente que nós temos hoje na nossa nação? É que do mesmo modo que o Macaco Tião fazia as suas macaquices e estava dentro de um ambiente controlado, o presidente da República sempre esteve também no ambiente controlado, porque as forças políticas, econômicas, religiosas, militares, midiáticas, sempre entenderam que ele estava dentro de um certo cercadinho. O problema é que ele está tentando o tempo todo pular, quebrar as grades, sair desse cercadinho e, mais do que isso, causar prejuízos às pessoas que estavam lucrando até o momento com esse comportamento dele. Ele passou a ser agora uma pessoa intolerável. Então o 7 de setembro ele está cercado de grandes interrogações, porque os grupos todos que estão analisando a política e a geopolítica no Brasil e fora do Brasil estão querendo ver se o Bolsonaro vai ousar a fazer um ato fora da Constituição, como ele o tempo todo deixa veladamente transparecer, né? O presidente estava gastando dinheiro da nação, hoje indo para Pernambuco e Bahia. Ele foi fazer alguma coisa meritória, alguma coisa de interesse geoestratégico para o Brasil, alguma coisa de infraestrutura? Não. Ele foi assinar um contrato de concessão, ou seja, não tem dinheiro público, apenas concedendo o território do Brasil, enfim, para uma empresa privada, para que essa empresa explore, sem nenhum tipo de ramificação para o interesse turístico ou interesse da cidadania, interesse empresarial. E mais à frente ele foi a Pernambuco para ver uma coisa numa escola lá, fazer um salamaleque numa escola, ou seja, o que não se justifica também uma comitiva tão grande. O que ele queria mesmo era fazer campanha eleitoral, se juntar com motociclistas, fazer aglomeração para colocar imagens nas redes sociais para mostrar que ele é fera, né, que ele é um homem com muito prestígio. E no avião pago com o nosso dinheiro, a gente vê esse tipo de cena aqui que foi vazada pelo Gilson Machado. O sanfoneiro que ganhou como presente, por ser um sanfoneiro amigo de Bolsonaro, o Ministério do Turismo. Eu fico pensando, as pessoas que lidam com turismo no mundo, quando olham para o Brasil e veem que o nosso ministro do turismo é essa figura aqui. Vamos ver o que ele disse sobre essa missão
com o nosso dinheiro para Pernambuco e Bahia. Vamos lá. Pessoal, estamos de partida agora para a Bahia, depois Pernambuco, ministro Roma, presidente Bolsonaro, pastor... Olha, primeiro aqui o ministro Roma. O ministro Roma é o ministro da Cidadania, é filiado ao Partido Republicano, cujo presidente, cujo dono é o bispo Edir Macedo, e o homem que vai distribuir o Bolsa Família, o novo Bolsa Família. Então vocês vejam as ramificações. E o que ele está fazendo ali na inauguração, na assinatura de concessão de ferrovia? Ele é o ministro da Cidadania. Do lado dele, do Bolsonaro, a gente vai ver o bispo Silas Malafaia, que eu podia colocar aqui várias imagens dele pedindo dinheiro para todo tipo de coisa, e ele dentro do avião, nesse trajeto, há que se saber o que ele está fazendo no meio dessa história, porque ele está andando de tiracolo aí com o Bolsonaro para cima e para baixo. Ele que é uma espécie de mentor intelectual, político e jurídico do Bolsonaro, e diga-se de passagem, o único pastor golpista que a gente já viu no planeta, né, que está criando um séquito de outros pastores golpistas contra a lei, contra a Constituição, contra o Estado Democrático de Direito. Mas aí ele vai apresentando a turma toda. Vamos lá. Torcila, deputado, eu esqueci o nome. E ali o senador Fernando Bezerra, de máscara, mas ao fundo, levantando a mão, o campeão de verbas do orçamento paralelo, e mais à frente aqui o ministro Tarcísio, ex-capitão do Exército, assim como Bolsonaro, que está chafurdando ali nos negócios que estão sendo feitos com o dinheiro do povo brasileiro. É um homem considerado competente pelo Bolsonaro, pelas pessoas que estão próximas dele, mas eu pergunto para vocês, qual é a competência necessária para vender o patrimônio do povo brasileiro de graça, praticamente, para sair entregando o patrimônio que ele não construiu, que não pertence a ele, para todo tipo de abutre nacional e internacional? Então, são essas as figuras que estão viajando com o nosso dinheiro para cima e para baixo para entregar o nosso país. Eu tinha até recolhido algumas imagens aqui dessas cerimônias do dia de hoje, mas para não ficar muito longo o nosso papo aqui, eu dei uma resumida aqui. E aí, gente, eu não tive como deixar de me lembrar de como bravatas podem ser consideradas eficientes e como situações que não são bravatas são levadas em consideração. Esse aqui é o Vladimir Putin na abertura dos trabalhos do parlamento russo. E tem um dado instante aqui, gente, eu não vou nem colocar o áudio, vou colocar só as imagens, que é da Euronews. O Putin falando para o parlamento, foi muito interessante, porque em dado instante ele diz o seguinte lá para o parlamento russo, né? Ele fala, olha, é o seguinte, os norte-americanos, com quem a gente não tem nada contra, né, estão aqui quebrando o protocolo de armas nucleares, mísseis balísticos, enfim. E ele fala sem mexer uma sobrancelha, é muito interessante. Ele diz o seguinte, olha, eu sugiro aos americanos que contratem os seus melhores físicos, os seus maiores matemáticos, para calcularem as distâncias de onde eles querem estacionar os seus equipamentos, as suas armas. Porque se eles fizerem um cálculo errado, ou se eles observarem bem, eles vão perceber que nós temos condições de atingi-los de uma forma muito mais letal do que eles a nós. E continuou o papo ali, foi aplaudido. Aí eu pergunto a vocês, olha a diferença do blefador brasileiro para alguém que de fato é um estrategista, alguém que tem o poder realmente de dissuadir, alguém que tem o poder de fazer um ultimato. Quando a gente olha esses líderes mundiais, os arsenais, o poder que eles têm, e olha para a figura como presidente brasileiro, a gente não pode deixar de associá-lo, né? Ou de não associá-lo a uma figura muito mais próxima do que o querido Macaco Tião aqui do Rio de Janeiro, do Zoológico do Rio de Janeiro, infelizmente já falecido. Gente, fiquem observando o dia 7 de setembro, não nutram nenhum tipo de desespero, nenhum tipo de apreensão descomedida, porque nós teremos, de fato, uma grande desilusão das pessoas que estão indo para essas manifestações. Eu não estou aqui fazendo nenhuma torcida, estou apenas fazendo aqui análise dos fatos do cotidiano, do que é que nós temos pela frente e do tipo de pessoas que estão envolvidas na política aqui do nosso país. E aí, quando for dia 8, nós vamos continuar com os nossos programas até o dia 8, mas dia 8 nós vamos constatar
é que, com certeza, o que eu estou dizendo não faz parte de uma fantasia. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal e até o nosso próximo encontro. Tchau!